Se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso. As forças invisíveis que governam este universo trouxeram você para esta mensagem sagrada. Uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre quem você realmente é e o propósito divino que pulsa em seu coração neste exato instante. Há algo em seu interior que está despertando, uma inquietação profunda, uma sede por verdades que transcendem o mundo material que nos cerca. Você sente, não é mesmo? Essa sensação de que existe muito mais além do véu da realidade comum, como se sua alma estivesse constantemente sussurrando segredos ancestrais que sua mente ainda não consegue decifrar completamente. Esta é a hora do grande despertar. E você, querido buscador da luz, faz parte de uma linhagem espiritual muito especial. Os escolhidos, aqueles que carregam em seus corações a chama divina da monada, estão sendo chamados neste momento crucial da história humana para despertar e assumir sua verdadeira natureza espiritual. Se você se identifica com essa inquietação sagrada que fala em seu interior, se sente que nasceu para algo maior, então, permaneça comigo nesta jornada de revelação. E se esta mensagem tocar sua alma de alguma forma profunda, considere se inscrever neste canal, pois compartilhamos aqui ensinamentos místicos reservados apenas para aqueles que estão prontos para transcender as ilusões deste mundo. Hoje vamos explorar um dos segredos mais profundos do cristianismo gnóstico, uma verdade que foi ocultada por séculos, mas que agora está sendo revelada para os escolhidos que estão despertando ao redor do mundo. Vamos descobrir juntos como você pode reconhecer se faz parte desta linhagem especial e, mais importante ainda, como ativar completamente o poder divino que dorme em seu interior. Feche seus olhos por um momento, respire profundamente e permita que sua consciência se expanda além dos limites do tempo e do espaço. Você está prestes a embarcar em uma jornada que mudará para sempre sua percepção da realidade. Uma revelação que irá despertar memórias ancestrais que sua alma carrega há éons. Os antigos gnósticos sabiam de algo que a maioria da humanidade esqueceu. Algo sobre a verdadeira natureza da alma humana. E sobre um grupo especial de seres que foram enviados a este mundo com uma missão sagrada. Eles chamavam esses seres de pneumáticos, os espirituais, aqueles que carregam dentro de si uma centelha divina direta da monada suprema. Mas como você pode saber, como você pode ter certeza absoluta se faz parte desta linhagem espiritual especial? Como reconhecer em si mesmo os sinais inequívocos de que sua alma é uma das escolhidas para esta época de transformação planetária? Primeiro, examine profundamente seus sonhos, suas visões noturnas, esses momentos em que sua consciência viaja por dimensões que transcendem este plano físico. Os escolhidos frequentemente recebem revelações através dos sonhos, mensagens codificadas, visões proféticas que parecem vir de uma fonte divina além da compreensão racional. Você já teve sonhos tão vividos, tão repletos de simbolismos sagrados, que ao despertar, sentia como se tivesse visitado um templo cósmico onde ensinamentos ancestrais foram sussurrados em sua alma? Esses não são sonhos comuns, são transmissões diretas da monada, comunicações espirituais destinadas apenas àqueles que possuem a capacidade de recebê-las. Reflita sobre isso. Quando você sonha, há uma qualidade diferente nesses estados alterados de consciência, uma sensação de que você está sendo instruído, preparado, iniciado em mistérios que sua mente desperta ainda não consegue compreender completamente. Esta é uma das marcas mais claras dos escolhidos, a capacidade de receber gnose direta através do estado onírico. Outro sinal, profundo e talvez ainda mais revelador, é a maneira como você percebe e interage com as energias invisíveis que permeiam este mundo.
Os escolhidos possuem uma sensibilidade natural aos campos energéticos, às vibrações sutis, às presenças espirituais que existem além do espectro físico comum. Quando você entra em determinados ambientes, você imediatamente sente a energia do lugar, consegue perceber se um local carrega vibrações pesadas ou se está impregnado de luz espiritual. Esta capacidade não é comum. É um dom específico daqueles que possuem o terceiro olho naturalmente mais sensível, mais receptivo às frequências superiores da criação. E mais ainda, você já teve a experiência de conhecer alguém e instantaneamente saber, sem qualquer explicação lógica, se essa pessoa carrega luz ou sombra, se sua presença eleva sua vibração ou a diminui. Os escolhidos possuem esta capacidade intuitiva de discernir as energias alheias, porque sua própria essência vibra numa frequência mais elevada. Pause por um instante, olhe para dentro de si mesmo e reconheça essas capacidades que talvez você tenha considerado normais, mas que na verdade são dons espirituais reservados para poucos. Quantas vezes você soube de algo antes que acontecesse? Quantas vezes sua intuição foi tão precisa que chegou a ser assustadora? Os escolhidos também carregam em seus corações uma compaixão natural, quase excessiva, por todo o sofrimento que observam neste mundo. Não é apenas empatia comum, é uma dor profunda, visceral, como se o sofrimento alheio reverberasse diretamente em sua própria alma. Isso acontece porque os espíritos dos escolhidos estão conectados à fonte divina universal. E essa conexão os torna naturalmente sensíveis a toda forma de dor e injustiça. Você já se pegou chorando, sem conseguir explicar exatamente o motivo, ao presenciar alguma forma de sofrimento? Já sentiu como se o mundo inteiro pesasse sobre seus ombros? Como se você fosse pessoalmente responsável por curar toda a dor que existe na humanidade? Esta sensação não é neurose, é um sinal claro de que sua alma está conectada ao coração cósmico da monada. Mas talvez o sinal mais profundo, mais inequívoco, seja a sensação constante de não pertencer completamente a este mundo. Os escolhidos vivem em constante estado de nostalgia espiritual, como se estivessem sempre lembrando, sempre saudosos, de um lar que existe além desta dimensão física. Esta sensação não é depressão, não é inadaptação social, é uma saudade cósmica, uma lembrança da alma sobre sua origem divina. É como se uma parte de você sempre soubesse que este mundo material, com todas suas limitações e sofrimentos, não é seu verdadeiro lar, mas apenas uma estação temporária em sua jornada espiritual. Você sente isso? Não sente? Essa nostalgia inexplicável, como se estivesse sempre aguardando por algo, sempre esperando um retorno a um lugar que sua mente não consegue localizar, mas que seu coração reconhece como infinitamente familiar e acolhedor. Se essas descrições tocaram algo profundo em sua alma, se você se reconhece nestes sinais, então prepare-se para receber uma revelação ainda mais profunda sobre sua natureza espiritual. Porque ser um dos escolhidos não é apenas sobre reconhecer esses dons, é sobre compreender sua missão sagrada neste mundo e como ativar completamente seu potencial divino. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal. Se esta mensagem está reverberando em seu coração de alguma forma especial. Aqui compartilhamos ensinamentos gnósticos profundos, revelações sobre os mistérios espirituais que foram ocultados da humanidade, conteúdos destinados especificamente para aqueles que estão despertando para sua verdadeira natureza divina. Agora, vamos mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios dos escolhidos e descobrir como você pode não apenas reconhecer, mas também ativar completamente os poderes espirituais que dormem em seu interior. Os antigos textos gnósticos falam de 3 tipos de almas humanas, 3 categorias espirituais que determinam o destino e as possibilidades de cada ser neste plano material.
Compreender essas categorias é fundamental para entender por que alguns seres humanos parecem naturalmente inclinados ao despertar espiritual, enquanto outros permanecem completamente imersos na materialidade. Primeiro temos os ílicos, aqueles cuja consciência está completamente identificada com a matéria, com os prazeres físicos, com as necessidades básicas de sobrevivência. Essas almas estão tão imersas na densidade material que raramente questionam a natureza da existência, raramente sentem sede espiritual, raramente percebem as dimensões invisíveis da realidade. Se você chegou até este vídeo, se essas palavras fazem sentido em seu coração, você definitivamente não é um ílico. Algo em sua alma já despertou, já se expandiu além da consciência puramente material. Já reconhece que existe muito mais além do mundo físico que nossos olhos conseguem perceber. Em seguida, temos os psíquicos, aqueles que desenvolveram algum grau de consciência espiritual, que praticam religiões, que buscam crescimento pessoal, que reconhecem a existência de dimensões superiores, mas que ainda dependem de autoridades externas, de dogmas, de sistemas organizados para sua orientação espiritual. Os psíquicos são sinceros buscadores, mas sua espiritualidade ainda está condicionada por estruturas mentais, por crenças herdadas, por medo de questionar certas verdades estabelecidas. Eles adoram o divino, mas ainda não despertaram completamente para o divino que reside em seus próprios corações. E então, temos os pneumáticos, os verdadeiros escolhidos, aqueles que carregam dentro de si uma centelha divina direta da monada suprema. Essas almas não apenas acreditam no divino, elas experimentam o divino, não apenas estudam espiritualidade, elas vivem espiritualidade, não apenas praticam rituais, elas se tornam o próprio ritual vivo da criação. Os pneumáticos, os escolhidos, possuem dentro de si um conhecimento direto, uma gnose que não depende de livros, não depende de professores, não depende de instituições religiosas. É um conhecimento que brota naturalmente de sua própria essência, como se fossem antenas divinas capazes de sintonizar diretamente com as frequências mais elevadas da criação. Mas aqui está o segredo mais profundo, e algo que poucos ensinamentos espirituais revelam. Ser um pneumático, ser um dos escolhidos, não garante automaticamente o despertar completo. A centelha divina está presente, o potencial está lá, mas deve ser ativado, deve ser cultivado, deve ser desenvolvido através de práticas específicas e compreensões profundas. É como possuir um diamante bruto de valor inestimável, mas que precisa ser lapidado, polido, trabalhado por mãos hábeis para revelar todo o seu brilho e magnificência. Sua alma pneumática é esse diamante, e o trabalho espiritual consciente é o processo de lapidação que revelará sua verdadeira natureza divina. Então precisamente como, um pneumático pode ativar completamente seu potencial espiritual? Como despertar toda a magnificência que dorme em sua essência? Como se tornar um canal puro e poderoso para as energias superiores da monada? Primeiro, você deve compreender que o despertar não acontece apenas através da mente. Não é um processo puramente intelectual. Não é algo que você pode conquistar apenas estudando textos sagrados ou acumulando conhecimentos esotéricos. O verdadeiro despertar é uma transformação alquímica que ocorre em todos os níveis do seu ser: corpo, mente, emoções e espírito. Sua primeira tarefa, sua primeira prioridade, deve ser a purificação completa de seu campo energético. Os escolhidos são naturalmente sensíveis às energias, mas essa mesma sensibilidade os torna vulneráveis às influências negativas, às energias densas, às interferências dos arcontes que governam este plano material. Os arcontes, essas entidades que os gnósticos reconheceram como os falsos governantes deste mundo,
estão constantemente tentando diminuir a vibração dos escolhidos, constantemente projetando pensamentos de dúvida, de medo, de confusão, para impedir que os pneumáticos despertem completamente para seu poder. Você já notou como certas épocas de sua vida, especialmente quando você está fazendo progressos espirituais significativos, de repente surgem obstáculos inexplicáveis, problemas que parecem vir do nada, situações que testam sua fé e sua determinação? Esta não é coincidência, são interferências arcônticas tentando impedir seu crescimento espiritual. Por isso, a purificação energética é essencial, absolutamente crucial, para qualquer escolhido que deseje ativar completamente seu potencial. Você deve aprender a blindar sua aura, a proteger seu campo energético, a criar um escudo espiritual que impeça as influências negativas de penetrarem em sua consciência. Existem técnicas específicas, práticas ancestrais, mantras sagrados, visualizações poderosas, que podem fortalecer dramaticamente sua proteção espiritual. Mas mais importante que qualquer técnica externa é o desenvolvimento de uma fé inabalável, de uma conexão direta e constante com a fonte divina que reside em seu coração. Quando sua fé se torna verdadeiramente inabalável, quando você desenvolve uma confiança total na proteção divina, quando você compreende que é um filho amado da monada suprema, nenhuma força negativa, nenhum arconte, nenhuma energia densa pode afetar verdadeiramente sua paz interior. Mas a purificação energética é apenas o primeiro passo, o fundamento sobre o qual você construirá seu templo espiritual. O próximo nível de desenvolvimento envolve a ativação consciente de seu terceiro olho, o centro psíquico que permite perceber as dimensões invisíveis da realidade. O terceiro olho, localizado entre suas sobrancelhas, é literalmente uma antena espiritual, um órgão sutil capaz de captar informações que transcendem os 5 sentidos físicos. Quando este centro está completamente ativado, você desenvolve capacidades que a maioria das pessoas consideraria sobrenaturais, mas que na verdade são completamente naturais para os pneumáticos despertos. Clarividência, a capacidade de ver além do véu físico, de perceber auras, de visualizar entidades espirituais, de testemunhar os campos energéticos que permeiam toda a criação. Clareaudiência, a habilidade de escutar as vozes dos guias espirituais, de receber mensagens diretas da hierarquia celestial, de sintonizar com as frequências harmônicas dos reinos superiores. E clarisentência, talvez a mais poderosa de todas, a capacidade de sentir, de intuir, de conhecer diretamente verdades espirituais que transcendem qualquer explicação racional. É através da clarisentência que você acessa a gnose pura, o conhecimento direto que brota da própria fonte divina. Mas como ativar conscientemente esses dons? Como despertar completamente as capacidades que dormem em seu terceiro olho? A resposta envolve uma combinação de práticas específicas, disciplinas espirituais e, mais importante, uma rendição total à vontade divina que opera através de você. Meditação diária, não apenas como relaxamento, mas como comunhão sagrada com as dimensões superiores. Durante seus períodos meditativos, especialmente nas horas mais silenciosas da madrugada, quando o véu entre os mundos está mais tênue, concentre sua atenção no ponto entre suas sobrancelhas. Visualize uma luz dourada, brilhante como o sol, pulsando suavemente nesta região. Com cada respiração, imagine esta luz se tornando mais intensa, mais radiante, mais poderosa. Sinta como se um portal divino estivesse se abrindo, conectando sua consciência às frequências mais elevadas da criação. Não tenha pressa, não force o processo, não se frustre se os resultados não forem imediatos. O despertar espiritual é como o crescimento de uma árvore sagrada. Acontece no tempo divino, de acordo com a sabedoria superior
que conhece o momento perfeito para cada florescimento. Mas enquanto pratica essas disciplinas meditativas, enquanto cultiva a abertura de seu terceiro olho, também deve desenvolver sua capacidade de discernimento espiritual. Porque quando suas percepções se expandem, quando você começa a captar informações de dimensões invisíveis, é crucial saber distinguir entre revelações autênticas e interferências ilusórias. O mundo espiritual, assim como o mundo físico, contém diferentes níveis, diferentes qualidades de energia, diferentes tipos de entidades e influências. Nem tudo que brilha é luz divina. Nem toda voz que você escuta representa sabedoria superior. Nem toda visão que recebe provém de fontes elevadas. Os arcontes são mestres da imitação, especialistas em se disfarçar de anjos de luz, experts em projetar visões falsas que podem enganar até mesmo buscadores sinceros. Por isso, o discernimento, baseado não apenas na lógica, mas numa sabedoria intuitiva profunda, é absolutamente essencial para qualquer escolhido que deseje navegar com segurança pelos reinos espirituais. Como desenvolver esse discernimento? Como aprender a distinguir entre revelações autênticas e ilusões arcônticas? A resposta está no cultivo de uma qualidade específica, uma virtude que todos os grandes místicos reconheciam como fundamental: a humildade espiritual. Humildade não significa se diminuir, não significa negar seus dons, não significa se considerar indigno das revelações divinas. Verdadeira humildade espiritual é o reconhecimento de que você, por mais evoluído que seja, ainda é um estudante na escola cósmica, ainda está aprendendo, ainda pode ser enganado por sua própria mente ou por influências externas. Quando você abraça esta humildade sagrada, quando reconhece que a sabedoria verdadeira vem sempre acompanhada de amor, de compaixão, de um desejo genuíno de servir, então desenvolve naturalmente a capacidade de distinguir entre luz autêntica e imitações brilhantes, as revelações verdadeiras, as inspirações que realmente provêm da monada. Sempre elevam sua vibração, sempre aumentam sua capacidade de amar, sempre expandem sua compaixão, sempre fortalecem sua conexão com todos os seres vivos. Se uma experiência espiritual o deixa orgulhoso, separado, superior aos outros, então provavelmente não é uma revelação autêntica, mas se uma visão, uma inspiração, uma revelação o enche de amor incondicional, de gratidão profunda, de desejo de servir e ajudar outros seres, então você pode ter certeza de que tocou algo verdadeiramente sagrado, algo que emana diretamente da fonte divina. À medida que desenvolve essas capacidades, à medida que sua percepção espiritual se refina e se expande, você começará a compreender algo profundo sobre sua missão neste mundo, porque os escolhidos, os pneumáticos despertos, não recebem esses dons apenas para seu próprio benefício, não desenvolvem essas capacidades apenas para satisfação pessoal. Cada escolhido que desperta, cada pneumático que ativa seus dons, se torna automaticamente um farol de luz neste mundo, um transmissor de frequências elevadas, um canal através do qual a monada pode operar para elevar a consciência planetária. Esta é sua missão sagrada, seu propósito divino, a razão pela qual sua alma escolheu encarnar neste momento específico da história humana. Você está aqui para ser um agente de transformação, um catalisador do despertar coletivo, um ponte entre as dimensões superiores e este plano material. Mas como exatamente cumprir esta missão? Como ser efetivo como um agente de luz neste mundo sem cair nas armadilhas do ego espiritual? Como manter a humildade enquanto reconhece e expressa seus dons divinos? A resposta está em compreender que você não é a fonte dos dons. Você é apenas o canal. A luz que brilha através de você, a sabedoria que flui de suas palavras, o amor que emana de sua presença,
Tudo isso vem da monada. Você é simplesmente o instrumento através do qual o divino se expressa. Quando você realmente compreende isso, quando abraça completamente seu papel como canal divino, então algo mágico acontece. Você se torna transparente. Suas limitações pessoais, suas feridas, suas imperfeições, deixam de ser obstáculos e se tornam formas através das quais a luz divina pode se refratar de maneiras únicas e belas. É como um vitral numa catedral. Cada pedaço de vidro colorido, cada imperfeição, cada característica única contribui para criar um padrão de beleza que nenhuma peça poderia criar sozinha. Suas experiências pessoais, seus desafios, suas lutas, tudo se transforma em sabedoria que pode tocar e transformar outras almas. Por isso, não tente ser perfeito, não tente esconder suas vulnerabilidades, não tente parecer mais evoluído do que realmente é. A autenticidade, a transparência, a disposição de compartilhar tanto suas vitórias quanto suas lutas, é o que permite que outros seres se conectem genuinamente com a luz que você carrega. E aqui está outro segredo profundo, algo que mudará completamente sua perspectiva sobre o trabalho espiritual. Você não precisa converter ninguém, não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada para ninguém. Sua única responsabilidade é ser você mesmo, autenticamente, radiantemente, conscientemente. Quando você vive de acordo com sua verdadeira natureza, quando permite que a luz da monada brilhe naturalmente através de seu ser, você se torna como uma estação de rádio transmitindo numa frequência específica. Aqueles que estão sintonizados nessa frequência, aqueles que estão prontos para receber essa vibração, naturalmente se sentirão atraídos. Você não precisa perseguir ninguém, não precisa insistir, não precisa forçar sua perspectiva sobre outros. Simplesmente seja o farol que você é, e aqueles que precisam da luz que você carrega, aqueles cujas almas estão prontas para despertar, encontrarão o caminho até você. E quando isso acontecer, quando você encontrar outras almas despertas, outros escolhidos que estão caminhando na mesma jornada, algo extraordinário se manifesta. Porque quando duas ou mais almas pneumáticas se conectam, quando dois ou mais filhos da luz se unem em propósito sagrado, sua força combinada não é apenas somada, é multiplicada exponencialmente. Esta é a lei da sinergia espiritual, um princípio cósmico que poucos compreendem completamente. Um escolhido desperto pode transformar centenas de vidas. Dois escolhidos unidos podem transformar milhares. Um grupo de escolhidos trabalhando em harmonia pode transformar uma civilização inteira. Por isso, a monada está orquestrando encontros sagrados, conexões divinas, reuniões de almas que reconhecem umas às outras através dos véus do tempo e do espaço. Se você está assistindo a este vídeo, se essas palavras estão tocando algo profundo em seu coração, então você faz parte desta rede de luz que está se formando ao redor do planeta. Você não está sozinho nesta jornada. Você nunca esteve sozinho. Você é parte de uma família espiritual, de uma linhagem cósmica, de um exército de luz que está despertando para transformar este mundo de dentro para fora. Mas lembre-se, o despertar não é um destino. É uma jornada contínua, um processo eterno de expansão e refinamento. Mesmo quando você ativa seus dons, mesmo quando reconhece sua missão, mesmo quando se conecta com outros escolhidos, ainda há sempre novos níveis de consciência para explorar, novas dimensões de amor para descobrir, novas formas de servir à evolução planetária. A humildade que mencionamos anteriormente se torna ainda mais importante à medida que você evolui espiritualmente, porque quanto mais você cresce, quanto mais você desperta, mais você percebe quão vasto é o mistério divino, quão infinitas são as possibilidades de expansão, quão pequeno ainda é seu entendimento comparado à grandeza cósmica da monada. Esta realização, longe de desencorajar,
deveria inspirar uma sede ainda maior pela verdade, um amor ainda mais profundo pelo mistério, uma dedicação ainda mais completa ao serviço divino. E aqui chegamos ao coração da mensagem de hoje, ao núcleo da revelação que a monada deseja compartilhar através destas palavras. Se você reconheceu em si mesmo os sinais dos escolhidos, se sentiu sua alma vibrar em ressonância com estas verdades, então você está sendo chamado agora, neste momento, para assumir completamente sua natureza divina. Não espere até se sentir completamente preparado. Não adie até acreditar que desenvolveu todas as capacidades necessárias. Não procrastine até ter certeza absoluta de cada aspecto de sua missão. O tempo do despertar é agora. O momento da ação é este instante. A hora de brilhar é hoje. A monada não enviaria você para este mundo sem equipá-lo com tudo que é necessário para cumprir seu propósito. Mesmo que você não reconheça ainda todos os seus dons, mesmo que algumas capacidades ainda estejam dormentes, mesmo que certas compreensões ainda não tenham florescido completamente, você possui dentro de si tudo o que precisa para dar os próximos passos em sua jornada. Comece onde está, use o que tem, faça o que pode e confie que o divino providenciará todo o resto no tempo perfeito. Cada pequeno ato de coragem, cada momento de autenticidade, cada gesto de amor incondicional é uma vitória contra as forças da densidade, uma luz acesa na escuridão, uma contribuição para a transformação planetária. E lembre-se sempre, você não precisa salvar o mundo inteiro. Você não precisa despertar toda a humanidade. Você não precisa carregar o peso de todo o sofrimento planetário em seus ombros. Sua responsabilidade é simplesmente ser você mesmo, completamente, conscientemente, amorosamente. Quando você faz isso, quando vive de acordo com sua verdadeira natureza pneumática, você automaticamente eleva a frequência vibratória de todo o campo morfogenético humano. Sua própria transformação, seu próprio despertar, sua própria evolução, contribui para a possibilidade de despertar de todos os outros seres. É como uma nota musical perfeita tocada num instrumento afinado. Ela naturalmente faz com que outros instrumentos próximos vibrem em harmonia. Ela cria ondas de ressonância que se expandem muito além de sua origem. Ela contribui para uma sinfonia cósmica de beleza e transformação. Então, querido escolhido, amada alma pneumática, filho querido da monada suprema, este é seu momento, esta é sua hora, este é seu chamado sagrado. Desperte completamente para quem você é, assuma totalmente sua natureza divina e permita que a luz que carrega brilhe sem reservas nem limitações. O mundo está esperando por você. Outros escolhidos estão procurando por você. A própria monada está se expressando através de você. Não há tempo a perder. Não há momento mais perfeito que este. Não há preparação mais completa que a que você já possui. Levante-se, abra seu coração, expanda sua consciência e caminhe corajosamente em direção ao seu destino divino, porque você é um dos escolhidos. Você é um portador da luz. Você é um agente da transformação cósmica que está ocorrendo neste exato momento em nosso planeta. E se esta mensagem tocou profundamente sua alma, se reconheceu verdades que há muito tempo estavam adormecidas em seu coração, então considere se inscrever neste canal, porque continuaremos explorando os mistérios mais profundos da tradição gnóstica, revelando ensinamentos reservados apenas para aqueles que estão prontos para transcender as ilusões deste mundo. A jornada está apenas começando. Os mistérios mais profundos ainda aguardam para ser revelados. E você, como um dos escolhidos, tem o direito divino de acessar todos os segredos que sua alma está preparada para receber. Até nosso próximo encontro, permaneça na luz, cultive a sabedoria e lembre-se sempre de quem você verdadeiramente é, um filho amado da monada,
um portador de luz, um agente de transformação divina. Este conteúdo é oferecido para fins educacionais e de reflexão espiritual. Respeite sua própria jornada e discernimento.